Muito obrigada por vocês estarem aqui, de verdade. Eu estou muito honrada, Nossa, vocês não têm noção. O pessoal não sabe o que está perdendo, o pessoal, hein, que não veio, hein? Não sabe o que estão perdendo. Bob, palavra, sei que você tem hora. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, né? Eu quero ir embora, né? Então, primeiramente, agradecer a Graziella, obrigado. Como desde o lançamento desse projeto, eu sempre acompanho, participo do jeito que eu posso. Ano passado eu estava aqui também. E sempre um prazer para mim, porque para mim que vem do Haiti, a gente no Haiti sempre quer ter um maior pedaço da África, mas a gente está muito longe da África também, tem que entender isso geograficamente. Então, cada vez eu tenho a oportunidade de participar, de desenvolver uma atividade que reflete a cultura africana, que debate sobre toda a tradição africana, e isso me encanta, me deixa muito feliz. Então, obrigado pela oportunidade. E quero parabenizar todo mundo que estão aqui também, que eu conheço a maioria, para não falar conhecer todos. E não tem muitas diferenças, algumas pessoas estão atuando, a gente está atuando na mesma temática. Para quem não me conhece, é Robert Montinaglia, no caso vai fazer um pix, isso funciona muito bem. Mas se é para trabalhar no dia a dia é Bob, um cara que roda na cidade, que defender as questões das minorias. Então a pauta é migração e refúgio, mas a gente sabe, a gente não caiu de paraquedas na cidade, a gente sabe, os cariocas também tem uma categoria que tem as mesmas preocupações que nós, como alguém que vem do Congo, que vem da Angola, que vem do Haiti, que vem do Cuba. Então eu tenho a obrigação também na minha luta de olhar todos, seja as mulheres, os pretos, porque a hora foi bem dito, entendeu? Nas palavras, né, Nabi? Os pretos, isso é muito importante, os pretos, as mulheres, a comunidade LGBTQ+, todos que são fáceis de ser discriminados, ser fácil de olhar de um jeito, aquele jeito desvalorizado. A gente se posiciona para fazer um trabalho de conscientização, de educação e de ação também. Estou liderando uma associação que é Marrom. Marrom é uma palavra na Revolução Haitiana também, que traz resistência, que traz diversidade, no sentido de cabe todo mundo, cabe sim, se a gente pensar no sentido de inclusão. E hoje no Brasil a gente já teve vários momentos de o Instituto ficar subindo, trabalhando muito, como o ano passado, teve a COP30, a gente teve uma grande atração na COP30, lá no Belém do Pará, no Rio de Janeiro também. Esse ano a pegada já voltar, sair na preocupação de clima, que foi o ano passado, COP30, e já estamos alinhando sobre a interculturalidade, porque trabalhar com imigrantes e refugiados é um assunto que reúne várias culturas, várias visões. Meu amigo Nabi, meu irmão, a gente tem vários campos em comum, de cultura, de origem, de coisas que ele gosta, que eu gosto. Mas mesmo assim, a gente fala 3 idiomas em comum. Então a gente deveria perfeitamente ser entendido, mas às vezes tem um momento, eu completamente discordo, eu demoro para entender, ou ele demora também. Só a gente precisa entender, fez parte da vida. Ninguém não vai morrer ou não vai brigar para isso. A gente tem que trabalhar para viver, para superar essas dificuldades, essas divergências. Porque hoje o mundo é o maior problema do mundo. Parecer não tem como conversar, parecer não tem como escutar e depois falar, ou se coloca no lugar dos outros. Então minha palavra hoje é mais nesse sentido. Eu não venho aqui como um preto que quer o mundo só para mim como preto, e também eu não estou levantando o discurso como não tem racismo ou racismo. Não, a gente tem que olhar as coisas no sentido de verdade, mas também a gente tem que entender, vai viver assim. A colonização foi um dos grandes exemplos. A gente fala da liberdade, a gente fala de várias noções. Os professores estão aqui, as pessoas que escrevem livros estão aqui.
Mas se você analisar a realidade do Haiti hoje, pode questionar as questões, noção da liberdade. O Brasil é um país livre, é um país soberano. Quando foi a Revolução Brasileira? Já aconteceu? Como que foi? Então, eu acho precisamos sair um pouco do nosso conforto como ser humano, do nosso interesse, que faz hoje os países não conseguiram dialogar porque eu quero tomar tudo que você tem. A Haiti tem que ficar desse jeito para facilitar as discussões internacionais. A República Democrática do Congo, para mim, que tem uma realidade igual ao Haiti, que não está diferente quando se trata de exploração, manipulação, de aproveitamento, fazer um povo se tornar pobre, mesmo tem todas as riquezas comprovadas. Então, o Zuca africano já ser importante demais para nós, no sentido de todo mundo curtir, todo mundo ficar feliz. Já fazemos várias edições sem dinheiro, então não é uma questão de grana, muito grana. Eu acho que é por isso passar essa mensagem para várias pessoas aqui, não é a primeira vez que eu ouvi eles, estou encontrando, de trazer mais amor, mais respeito, e assim cada um vai poder viver no seu pedacinho e vai poder viver em função do seu trabalho, da sua renda, da sua luta. Então, obrigado. Alguém tem alguma pergunta para Robert? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Robert, no teu país, qual a língua oficial, além do que você falou? Você falou português? A gente tem 2 idiomas. Demora demais. Fique à vontade. Depois de passar as perguntas, fica à vontade. Ficam as perguntas depois, Jair. Tá bom. Vamos lá. Fernando Calderon, nosso querido amigo representando Cuba. Esse é o grande cota desse palco, né? Fale um pouquinho, Fernando, sobre o senhor, sobre o seu trabalho, seu período de migração aqui até hoje, né? Que o senhor vem desenvolvendo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Que tamanha honra estar aqui em este evento dos países africanos. E quando eu me enterei por minha querida amiga, parceira, que iba a acontecer este evento, eu hice insistência em participar, ainda quando não vivo em um país africano, pero vengo de mi amada del Caribe, de Cuba, y soy de esos 300.000 jóvenes cubanos que en la década del 70 nos fuimos a la guerra de Angola, y que Angola solo llevamos para Cuba no son muertos, y la cultura angolana. No tuvimos en Angola otra cosa que defender Namibia, Angola y a todos los países que tenían bajo el régimen de la apartheid. Mi nombre, como ustedes saben, Fernando Calderón, mas me comprometí con muchos de mis compañeros a traer para el Brasil, a convite de la Universidad de São Paulo, mi experiencia en asuntos relacionados con la cultura africana y cubana, que como ustedes saben está misturada y tenemos puntos de contactos que nos distinguen. Casi todas las religiones afro-cubanas tienen su origen en África, Ifá, los Abacuá, Paromonte, en fin, todo. Nosotros somos el resultado de Mayáfrica. Y cuando llegué acá, cuando me enteré de ese convite, hasta porque yo vine para acá por la Asociación Cultural de Uruguay de Cuba, yo me propuse una meta: defender la cultura africana hasta las últimas consecuencias. Y ahí me he ido envolviendo en todo un proyecto al cual he sido convidado. Los que me conocen saben que no hemos parado, que
que siempre estamos envolvidos en alguna acción cultural, e inclusive la última que vamos a inaugurar en breve, un puente de África, Cuba, Brasil, en Jacarepaguá, justamente en el barrio Anil, y todos ustedes están convidados, ya enviaremos las invitaciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en Brasil? Primero creamos la Jornada de la Cultura de Angola en Jacarepaguá y nos ocupamos de traer a una de las grandes escritoras, la señora Isabel Vicente Ferreira, una gran escritora angolana. La convidamos acá, ella vino y hizo una jornada fantástica de su lanzamiento de su libro infantil y juvenil en todas las escuelas de Jacarepaguá, y contamos para eso con la ayuda de la Embajada de Angola en la época, del Cónsul de Angola, del Ministerio de Cultura del Consulado de Cuba y por supuesto de esa parte política que tanto se necesita para eventos de esta naturaleza, porque ustedes saben que a veces uno tiene mucho interés en hacer eventos, mas uno no tiene los recursos suficientes como para llevar adelante el proyecto, y muchos de estos proyectos lo hemos hecho con mucho sacrificio e inclusive onerando de nuestro propio bolso, ¿no? Ahí en ese andar por la vida conocí a Naví, mi hermano Naví, lo conocí y me envolví urgentemente allá en el espacio Peco de Rato, con su cultura, con su rey, y de una manera u otra yo he estado envolvido con muchos de los que aquí están sentados en sus proyectos, porque reitero, para nosotros formar parte de esta grande familia es un valor extraordinario. Pretendemos retomar la Jornada de la Cultura de Angola en Jacarepaguá. Infelizmente, por el COVID y otros asuntos de carácter personal, no le hemos podido dar continuidad, pero el próximo año acreditamos que vamos a traer algún escritor, algún artista de Angola para Jacarepaguá, y junto al Instituto AVE continuar haciendo este trabajo. Acredito que es muy importante que el Brasil, a pesar de todas las tradiciones que nos unen, se mire un poco también para el Caribe, se mire también un poco para los países afrocaribeños, como Cuba, porque nosotros también tenemos tradiciones que vienen de África. Nosotros somos el resultado de un encuentro que, más que un encuentro, fue algo forzoso, que fue la llegada de los esclavizados africanos a esta parte del mundo, y que dejaron un legado innegable en la música, en la literatura, en la danza, en nuestra forma de hablar, porque muchas de las palabras que hoy nosotros utilizamos en nuestro día a día son de origen africano, y muchas veces las personas no conocen de dónde vienen. Y yo creo que la misión de todos y cada uno como gestores culturales que somos es llevar a las nuevas generaciones esos elementos culturales. África no se puede ver como una cosa lejana, ¿no? Una cosa del otro lado del Atlántico y que nada tiene que ver con la gente. Nosotros somos africanos. Nosotros somos africanos de pura cepa. El más blanco hay en esta sala, en este auditorio, si no tiene de Congo, tiene de Caraballo. Entonces, tenemos que ser capaces de llevar a nuestra familia, al seno de nuestra familia, a las escuelas, y creo que esto es una iniciativa que tiene que ganar espacio. Ahora mismo nosotros estamos llevando el culto de Ifá, del cual yo soy sacerdote y vino de la Nigeria. Lo estamos llevando para los derechos humanos, los otros de Ifá, los consejos filosóficos de Ifá, llevados a los derechos humanos, y que las personas sepan que cuando se habla de religión afrocubana o afro-brasilera o nigeriana o de lo que fuere, estamos aquí para defender una cultura que nos valorizó y nos hizo gente ante el mundo.
Estamos en la disposición de colaborar y participar en cualquier proyecto que você considere que podamos aportar nosso pequeno granito de arena. Muito obrigado, uma feliz tarde para todos e vamos longe porque estamos juntos. Por favor, se alguém tiver ainda a pergunta para o Bob, é porque eu preciso liberar ele tem agenda. Ele tem agenda, né, Bob? Quem tiver a pergunta para ele, quem estava fazendo a pergunta, né? Mas eu pedi desculpas, gente, estou com vergonha. Desculpas, tá? Nada, tranquilo, era só para saber a respeito. Sua pergunta tá comigo, vou soltar para você. Isso, além da língua oficial, qual outra língua que você fala? Além da nossa, português também. Sim, eu vou aproveitar para lembrar todo mundo, a gente foi colonizado pela França, então a gente fala francês, mas é 20% da população que fala francês, bom, 80% da população fala crioulo, 100% fala crioulo, mas tem 80% que fala só crioulo, que não fala francês, que não entende francês. E é idioma que ensina na escola, na universidade, que julga, tudo em francês. Perfeito, obrigado. Essa influência do colonizador dentro da linguística. Como? A influência do colonizador da linguística, que vocês falam crioulo, né? Como se deu essa influência? Olha, é uma coisa que tem dois lados, porque você já sabe, idioma é cultura. Então a gente fala cultura é riqueza, cultura a gente não pode abrir mão de idioma. Esse é o primeiro lado. Isso que vai te dar um Bob confuso no lado militância. Tem um outro lado, a gente não pode ficar ensinando as crianças em francês nas escolas também, se a gente quer ter um país independente, um país soberano, porque a partir do momento que você está falando o idioma, você está pensando o idioma, você vai agir, você vai fazer tudo em função desse idioma e, como eu falei, minha mãe já foi julgada em francês e ela não sabe nada. O professor vai na sala da aula para dar aula de francês, não tem um nível de francês, porque os professores são da classe média, então quem fala francês já é 20% rico, elitismo haitiano, entendeu? É um grande problema e hoje é um grande debate. De novo, a África trazer alguns recursos para a gente, entramos naquele caminhada panafricanismo, onde a gente está defendendo um pedaço maior de aproveitar a África hoje, que está dando um retorno cultural pela língua francesa e pelo continente europeu na geral. Então a gente está surfando nessa onda, tem uma grande conexão Haiti e África, desde no reggae, na música, nas pessoas mais velhas. Mas hoje não tem o TikTok. Então o próprio TikTok é ghanéen, haitiano, está difundindo cultura nas redes sociais, cultura. É um jeito de taquear. A palavra taquear é uma palavra que dizer gingar, entendeu? Porque se qualquer pessoa que falar abertamente, não queremos falar francês, você é uma pessoa louca, você abriu mão de um grande pedaço da cultura que pode abrir, mas também um país como o Haiti não tem nada a ver com a língua francesa, entendeu? Obrigado. Mais alguma pergunta para o Bob? Alguém? Ok, então vou prosseguir. Agora com o São Adino Carvalho, Adino, cultural da República de Angola no Brasil, nossa maior representação da cultura angolana. Bob, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Ele estava com a agenda apertadíssima. Vamos lá. Nosso querido Adino Luandino Carvalho. Boa tarde a todos os presentes, mais uma vez. Eu conheço uma grande parte das pessoas que estão aqui. Além de serem colegas de trabalho, também parentes, amigos de longa data. Agradecer a presença de todos, mas em particular tenho que agradecer a organização do evento, na pessoa da doutora Graziela Henrique, que acabou por me ter convidado o ano passado. Eu não pude estar presente, mas este ano fiz questão de estar aqui. Pronto, eu chamo-me Luandino Carvalho, eu sou o diretor cultural da Embaixada de Angola no Brasil, também sou o diretor da Casa de Angola na Bahia. Portanto, eu divido o meu tempo entre estes dois cargos, que são institucionais, mas também sou um homem de cultura. Desde pequeno
que eu sempre gostei muito de cultura, de arte. Depois eu fui crescendo, acabei por fazer jornalismo em Angola, onde participei também em projetos relacionados com essa área da comunicação, e depois fiz design, fiz belas artes, e agora recentemente sou adido cultural de Angola aqui no Brasil, mas onde eu já tinha exercido antes em Portugal. Durante 10 anos, 11 anos, eu fui o adido cultural em Portugal. Estou na presença, e devia ter feito referência no início, o protocolo até obriga a fazer referência ao nosso vice-cônsul de Angola aqui no Brasil, o Dr. Mário Silva, a quem eu peço uma salva de palmas. Excelente trabalho que ele tem desenvolvido aqui com a nossa comunidade. Pronto, e dizer que vou falar um pouquinho da Casa de Angola na Bahia, porque é um local de referência aqui no Brasil. É o braço cultural do nosso governo, da nossa embaixada cá. É um local em que nós partilhamos muito essa relação entre Angola e o Brasil. Temos tido bastantes projetos comuns. Aliás, um deles acaba por ser o Zuc da África, que é um projeto que nós institucionalmente apoiamos e vamos continuar a apoiar, que é um projeto muito importante, porque também faz com que nós partilhemos esta experiência que está aqui, que é muito importante. Aqui no Brasil, termos pessoas de tantas nacionalidades ligadas com a cultura preta, com a África, com as Antilhas, com tantos países com quem temos afinidade. Eu não posso deixar de dar um abraço especial ao meu colega de painel, que é de uma ilha pequena, mas muito importante no mundo. A ajuda que Cuba deu a Angola foi fundamental para que nós fôssemos soberanos e independentes num contexto muito complicado. Cuba ajudou a Angola e depois Angola acabou por ajudar a Namíbia, a África do Sul, o Zimbábue. Foi um efeito dominó que fez com que acabássemos com um mal terrível no mundo chamado apartheid, que é um estado superior do racismo que nós conhecemos perfeitamente, e que essa ajuda de Cuba, por isso é que eu queria pedir mais uma salva de palmas a Cuba. E dizer também que estarmos aqui juntos tem um simbolismo muito grande para o meu trabalho. É com estes momentos que eu confirmo que essa ligação, eu vou falar de Angola, né, com o Brasil, África com a América do Sul, é muito, muito relevante. Há um dado também que é muito importante, que vocês devem saber. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Foi um momento muito importante. Nós temos ligações que não é preciso estar a explicar, são ligações ancestrais, são ligações de sangue muito, muito antigas, têm muitos séculos, mas na história contemporânea também temos exemplos que essa ligação é muito importante. O Brasil, como o primeiro país a reconhecer Angola como nação independente, foi um gesto muito importante. Mesmo o Brasil estando a viver uma ditadura na altura, esse gesto fez com que abalasse muito as estruturas do Ocidente, dessa ideia eurocentrista e colonialista que havia já na altura, em que queriam que Angola não ficasse totalmente independente, mas o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Depois, com o passar dos anos, houve outros momentos em que o Brasil também esteve presente e pouca gente sabe, mas nós tivemos uma guerra em Angola e o Brasil teve 2 missões de paz em Angola. O governo brasileiro mandou 2 contingentes brasileiros para ajudar a controlar a nossa paz, que estava muito fragilizada. É muito importante também dizer isso, porque os países fazem-se de todas essas relações. Recentemente, o Brasil também tem apoiado muito Angola em áreas que parece que são muito pouco importantes
importantes, mas que são fundamentais para a afirmação da cultura de Angola, que é junto dos organismos multilaterais, quando Angola propõe, junto da Unesco, um local para património da humanidade, o Brasil vota sempre a favor. Ainda há pouco tempo, há cerca de 4 ou 5 anos, nós tivemos Mbanza Congo como património da humanidade da Unesco, o Brasil votou a favor. Nós tivemos agora, há 2 anos, também os desenhos na areia da região de Lunda de Jogo, os desenhos Sona, o Brasil votou a favor. O Brasil não é daqueles países que nós precisamos de fazer lobby para votar a favor da Angola. Naturalmente o Brasil vota. Recentemente, junto da ONU, houve uma resolução da ONU que apontava o maior crime da humanidade, a escravatura. O Brasil votou a favor, mesmo não sendo um país europeu culpado dessa escravatura, e houve países europeus que se abstiveram, os próprios países que foram os criminosos na altura, porque é um crime, e o crime tem, houve países que se abstiveram dessa, não, houve 3 países contra. Estamos a falar de países que votaram a favor, é o Brasil, países que se abstiveram, que foi Portugal e outros, e países que votaram contra, foram 3. Exatamente. Então, então é necessário nós percebermos quem no fundo acaba por estar connosco, mesmo com algumas situações que às vezes acabam por não ser muito boas em termos da história comum, mas de qualquer forma era só para dar nota disso. E dizer também que ao longo dos anos o nosso trabalho na Casa de Angola tem sido bastante profícuo, muito por causa destas relações institucionais que nós temos também com outras entidades. E, no fundo, agradecer mais uma vez, e vamos estar depois disponíveis para algumas perguntas e respostas aqui na nossa mesa. Obrigado. Meu nome é Nabi Clifford, eu gosto de causar problemas. Racismo no Brasil às vezes é muito engraçado, que semana retrasada eu estava no recreio, num bar que eu estou acostumado a tocar, eu sou músico, tá? Eu sou conhecido como embaixador de reggae no Brasil. Eu fiz o primeiro programa exclusivo de reggae no FM Brasileiros. Esse foi nos anos 80, né? Rádio famoso que chama Fluminense FM. Né? Então eu fiquei no Fluminense FM de 88 até final da rádio. A rádio terminou em 94. Depois de 94 a rádio passou a ser como chama? Jovem Pan. Hã? Jovem Pan. Muito obrigado. Aí virou Jovem Pan. Então aí todo mundo foi obrigado a sair, e inclusive eu. Mas eu saí muito feliz porque eu tinha feito o que eu queria fazer. O que eu queria fazer é abrir a porta do reggae para o Brasil. E eu consegui. Ok. Racismo no Brasil é engraçado que semana retrasada eu estava no recreio, numa casa chamada Small Rider, uma casa que eu estou acostumado a tocar naquele bar, e o pessoal me conhece, e aquele bar tem um piano, muito bom piano, e só que é proibido a tocar piano, porque se você toca, você incentiva outros frequentadores para todo mundo usar, né? Então, é proibido tocar, mas às vezes eu quebro essa regra, né? Porque às vezes o piano é muito bom, eu quero tocar, e eu toco quando eu vi segurança chegando, eu paro, aí eu tomo a bronca, Nabi, não pode, tá bom, eu paro. Na semana retrasada eu estava tocando, quando eu cheguei lá na sala de piano, tinha um rapaz branco, um jovem, sentado no sofá do lado do piano.
E eu fui sentar no piano e olhou para o lado, ninguém está ali, e eu comecei a tocar.